Olá, pessoal. Estamos aqui para o primeiro episódio do programa Consciência, episódio de podcast, que vocês sabem é a realização de um sonho para mim. Então, estou muito feliz de estar realizando isso hoje. E a proposta, né, a nossa intenção é trazer um pouquinho de psicologia baseada em evidências, falando sobre terapia cognitivo-comportamental e terapias de terceira onda. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E para a gente começar o primeiro programa, nós temos uma convidada muito especial do meu coração, Sandy Pfeiffer. Ela é diplomada em terapia focada na compaixão. E, Sandy, para mim é uma alegria, você sabe, né? É uma honra imensa ter você aqui no primeiro episódio do meu podcast, que é Consciência, para a gente falar um pouquinho hoje sobre o nosso tema, que é muito especial, que é a compaixão, né? A ciência da compaixão. Acho que não teria um tema melhor para a gente começar este programa. Muito obrigada de coração pela sua gentileza de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Imagina, é um prazer, é uma honra estar aqui contigo nesse primeiro dia, no primeiro episódio, muito especial. Eu sei que é uma realização de um sonho, então eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, principalmente hoje, no primeiro dia. Que bom. Aí, pra gente começar, eu quero contar essa história, porque eu gosto de histórias, né, Sandy? Mas assim, contar pra todo mundo que eu me apaixonei por você. Como eu me apaixonei por você à primeira vista, né? Foi muito legal. Eu tava lá, né, no congresso da CBTC e fui numa palestra sua sem querer, porque eu fui na palestra de uma amiga que você estava participando junto na mesa, eu não te conhecia. E quando eu te ouvi falar, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa? Eu quero conhecer ela! Sério! Eu fiquei boba, eu fiquei parada. Depois eu fiquei pensando assim, cara, eu gostei dela, ou é o que a compaixão faz com a gente, né, Sandy? Eu acho que é uma lavagem cerebral da compaixão. Eu acho que tem a ver com você. Porque, vou pegar um pouquinho Depois que eu te conheci, isso ficou mais forte ainda em mim, né? Na sua gentileza, no seu cuidado. Acho você muito doce também, né? E eu gostei muito. É uma Ariana Doce. Vocês não viram? Isso é raro. Não. Sandy, mas pra gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho como que a compaixão e a autocompaixão entraram na sua vida, né? Como que isso começou a fazer sentido pra você? Foi muito louco, Ana, porque eu comecei a estudar no meu TCC. Quando eu estava decidindo o tema de TCC, a minha orientadora, eu sabia que eu queria ser orientada por ela. Eu estava estudando sobre terapia do esquema na época e ela trabalhava com terapia do esquema. E aí o tema de doutorado dela, que ela estava começando a desenvolver, era sobre autocompaixão e autocriticismo em estudantes universitários, a Juliana Pureza. E aí ela me convidou para daqui a pouco a gente fazer o TCC pegando algum pedaço, né, o tema do doutorado dela. Eu nunca tinha ouvido falar de autocompaixão e autocriticismo, mas eu bati o olho nas palavras, eu quero isso aqui. E aí que eu comecei a estudar isso, eu e um grupo de colegas lá da Universidade Fevale. A gente fez grupo de estudos para começar a estudar, porque não tinha material nenhum, ninguém estudava isso ainda aqui no Brasil, a gente não tinha acesso ainda. E a gente se juntou, começou a traduzir material por conta e estudar juntos, porque realmente não tinha material nenhum. E aí, logo depois que acabou meu TCC, aí eu fiz o TCC sobre o tema, sobre autocompaixão e esquemas. E na sequência já, eu entrei no mestrado. E aí quis entrar no grupo que a minha orientadora fazia o doutorado dela, porque eu também queria continuar estudando sobre compaixão. E aí, dali pra frente, foi só seguindo a paixão. Gente, que legal. E você, então, estudou também a relação de esquemas e compaixão? Isso. O primeiro estudo que saiu, que a gente publicou, foi sobre terapia do esquema e autocompaixão. A gente fez uma análise sobre os níveis de autocompaixão e autocriticismo nos 18 esquemas. Fazer a correlação entre esquemas iniciais adaptativos e os níveis de autocompaixão e autocriticismo. Nossa, e aí, que legal. Conforme esperado, né? Tem um nível muito alto de autocriticismo e um nível muito baixo de autocompaixão, de acordo com o aumento, né, da intensidade dos esquemas. Que lindo, Sandy. Eu não conheço, depois podia disponibilizar pra gente, né? Eu divulgo também nas minhas redes sociais. Que legal, olha aí, já que coisas boas. A gente já vai descobrindo, né? Coisas boas. Mas, e aí, né, assim, a compaixão, ela é padrão ouro pra questão do criticismo mesmo, né? Isso. E aí eu queria que você falasse sobre isso, como que a gente pode, assim, enquanto psicólogos e até mesmo estudantes de psicologia, se aprofundar nisso, né? De entender as intervenções da compaixão para o autocriticismo. Não sei se você prefere falar em geral de como a compaixão ajuda nesses casos.
é o carro-chefe, né, da compaixão. Os estudos é o trabalho com uns níveis muito altos de criticismo, tanto em relação aos outros, quanto em relação a si mesmo, no autocriticismo e no criticismo orientado para as outras pessoas. E é muito curioso porque o Gilbert, quando foi inventar a terapia focada na compaixão, quando ele começou a desenvolver essa teoria, foi baseado nos níveis de vergonha que ele notava em clientes com humor deprimido, porque os estudos dele eram em depressão. E aí ele começou a avaliar os níveis de vergonha que eram muito altos. E aí ele começou a desenvolver essa teoria, que tem uma base gigante em psicologia evolucionista, em neurociência, tem várias áreas muito científicas que embasam a TFC, e também da filosofia budista. Mas a base da TFC é muito científica, é muito de dados empíricos, de pegar dados de pesquisa. E aí ele começou a então, fazer essa integração teórica para ajudar a entender o efeito, ou o impacto, a importância da vergonha nos quadros deprimidos. E aí ele foi percebendo que a vergonha, os níveis de vergonha eram muito altos, porque tinha uma voz crítica muito alta induzindo essa vergonha. Então, essa relação interna, essa conversa interna de um lado que está o tempo todo falando que tudo que tu faz está errado, um lado que está o tempo todo dizendo que tu é uma porcaria de pessoa, que tu é um fracasso, que tu é uma vergonha, que tu não presta. E isso vai gerar esses altos níveis de vergonha. É como se dentro da gente tivesse uma vozinha falando coisas horríveis pra gente e a gente só ouvisse e acreditasse. E a gente internaliza aquilo. Nossa, eu realmente sou uma vergonha, eu realmente não devo sair de casa. Realmente, eu não deveria estar pensando que eu ia ser capaz de fazer isso. Então, é a partir disso que ele começa a desenvolver a TFC. Então, o trabalho da terapia focada na compaixão, de desenvolver um self compassivo, não é de combater a voz crítica, como é na terapia do esquema, por exemplo. Que a gente vai ver práticas de combate à voz crítica, né? Na TFC não é sobre combater a voz crítica, mas é sobre acionar outros mecanismos internos. É sobre a gente ligar outras partes do cérebro e aquela deixar enfraquecer. Aquela ir enfraquecendo. Então, a gente vai desacionando os sistemas de ameaça que a nossa voz crítica coloca na gente e vai acionando sistemas de segurança pela voz compassiva. Então, muito basicamente, essa que é a ideia. Sim, e é linda a construção da teoria, né? Se a gente pensar nessa base evolucionista, eu acho tão legal, porque daí a gente consegue compreender melhor até as nossas emoções, as nossas reações, né? O que é natural e o que é difícil pra gente, muitas vezes, porque a gente não entende como natural, né? Exato. A gente rotula tudo isso como muito errado, ou como muito inadequado. Então, a culpa, a vergonha, né? Então, se eu sinto isso, é porque eu sou muito inadequada, né? Porque eu faço tudo errado. E, na verdade, não, é totalmente natural. E a gente nasceu com esse aparato biológico para reagir assim às situações, né? Exato. Então, acho que como é importante entender tudo isso para a gente conseguir regular isso dentro da gente, né, Sandy? Muito, muito. Tanto que uma das bases da compaixão dentro da teoria do Gilbert é a sabedoria, as 3 bases, né? A sabedoria, a coragem e o comprometimento com cuidado. E no desenvolvimento de sabedoria, a gente quer entender como o nosso cérebro funciona. E aí entra muito uma abordagem que é muito forte na TFC, que é o de isso não é tua culpa, mas é tua responsabilidade saber o que tu quer fazer com isso. E o isso não é tua culpa é entender que o nosso cérebro foi programado para ser colado em coisas ameaçadoras. Qualquer coisa que coloque a nossa mente a entender que a nossa vida está em ameaça vai nos deixar ligado no sistema de ameaça, vai fazer a gente ficar reativo. Isso é instintivo, natural, automático. Isso funciona para um assalto, se a gente vê que alguém está meio esquisito chegando perto da gente, mas isso também serve para uma situação de exposição social. Então, eu estou num grupo social e eu acho que aquelas gurias estão me excluindo do grupo. Isso é um perigo iminente de vida para seres humanos, porque a gente é bicho social. Sim, é uma então, ameaça. Se eu sofrer uma exclusão, se eu tiver em risco de exclusão, a minha vida está em risco indiretamente. Então, qualquer micropista de que eu estou em ameaça, eu vou acionar o meu sistema de ameaça. E quando o meu sistema de ameaça está acionado, a gente vira bicho. Exatamente isso. E a gente precisa entender que a gente vira bicho porque é instintivo, né? Exatamente. É totalmente instintivo. E aí a gente vai brigar, ou a gente vai correr, a gente vai querer se esconder, nunca mais vai querer aparecer. Sim. Ou a gente vai se congelar e não vai conseguir reagir. Então a gente vai ter resposta para lidar com isso. Então, a gente tem uma mente de resposta muito, muito fraca, assim, muito
arcaica, né? Sim. De responder a situação ameaçadora. Mas a nossa sociedade é muito complexa, então ameaças são muito complexas. Não é só um monstro vindo, não é só o meu predador vindo. O predador é um monte de coisa. Sim, é o que você disse, são microsinais até, né? Da expressão facial, da leitura social. Exato. Né? Eu pego no pouquinho, né? E aí a gente tem essa alta capacidade de teoria da mente, de avaliar na expressão facial, no tom de voz, sabe? O que ela tá querendo dizer com isso? Não é só o que eu tô ouvindo, né? Mas eu não gostei daquela cara. E aí já liga com as nossas crenças, né? Com os nossos esquemas. Exato. Aí a gente já traz uma interpretação que foi construída ao longo da nossa vida para essas pequenas... E pensa, tudo isso que a gente falou de ameaça, a gente só tá falando da parte genética, do que a gente carrega de carga genética que foi trazida pela evolução da espécie. Quando a gente vai olhar para as experiências individuais da nossa experiência de vida, já entra mais uma caminhonada de fatores que vão interferir para que a gente possa se atrapalhar na vida. Sim. Então, depende da família, de onde eu vim, quais são os valores da cultura, minha cultura familiar. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, a minha cultura familiar, da minha origem, tem uma origem alemã e tem uma origem italiana. Então, tem uma cultura de comida ser... Né, pela minha família italiana, é uma cultura de comer quando tá triste, comer quando tá feliz e tem que comer muito. E tem uma cultura mais restrita, mais durona, menos espontânea, por causa da origem né, da Alemanha, da minha família. A família é assim, né? Lá passado, vai achando que é coisa chique, porque não é. Tudo colono, tudo arroz. E aí, e pensar que não é só a minha família, mas é a cidade onde eu nasci, a cultura da minha cidade, do lugar onde eu vivo, do que é certo, o que é errado. E isso não acompanha necessariamente o que é natural. Então, eu vou aprendendo que eu sou inadequada para alguns prismas, de acordo com alguns valores, mas que não necessariamente eles são de acordo com com o que é saudável, com o que é natural. E aí a gente vai crescendo com essas crenças que a gente vai desenvolvendo, com distorções sobre a realidade, sobre fazer a gente ficar envergonhada de coisas que não necessariamente são uma vergonha. Então, a gente é uma criatura muito complexa. E entender a natureza da nossa mente, poder entender que é natural que a nossa mente se atrapalhe, é isso que nos ajuda a entrar no... Tá, isso não é tua culpa. Então, tu tá sofrendo demais por causa dessa situação, mas olha toda a tua carga genética de como o teu cérebro foi programado para ser. Olha como na tua história de vida isso aqui é uma coisa que é um gatilho para ti e vai machucar mais. Olha o impacto das coisas que aconteceram contigo e te fazem sofrer por causa disso. Mas tu não escolhe isso. E esse olhar já ajuda a gente a ter uma ideia de aceitação, né? Assim, de acolhimento melhor, né? A partir do momento que a gente passa por isso, né? Que você está explicando da sabedoria, de entender, de compreender o funcionamento, né? A gente consegue se acolher de uma forma melhor, né? A gente consegue realmente ir trabalhando essa autocrítica que é tão difícil pra gente, né? Eu vejo, Sandy, que muitos pacientes falam assim que é impossível. Você começa com o papo de compaixão, de autocompaixão. Eles fogem, né? Então, a gente precisa ir bem de leve com algumas psicoeducações, porque eles não conseguem trazer essa realidade para a vida deles. E é um passinho que a gente vai conquistando devagar, né? Sem dúvida. Quando a gente vai estudar sobre os medos da compaixão, as resistências à compaixão, a gente entende muito isso, sabe, Ana? O que faz as pessoas terem medo? Não, isso aí não dá. Por quê? Por que isso não dá? Porque não, tá viajando, isso aí é bobagem. Por que a gente tem medo? Por que a gente teme poder viver de um jeito mais leve, de um jeito mais conectado com os outros, acreditando mais em construir relações seguras? E aí entra uma caminhonada, né? Hoje eu tô no caminhão. Uma caminhonada de fatores que podem fazer com que a gente tenha medo de desenvolver compaixão. É o medo de eu ficar vulnerável para outra pessoa e ela ficar sabendo coisas de mim que eu não quero que ela saiba. E o que ela vai fazer com isso? É o medo de que podem se aproveitar de mim. É o medo de eu vou ficar... Esse é o clássico. Eu vou ficar fraco, vou ficar... Não, se for assim, eu vou virar fracote, vou virar um bobalhão, vou ficar uma pessoa muito melequenta. Eu não quero ser essa pessoa, porque aí eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. E, na verdade, quando a gente vai ver uma pessoa que é orientada... Ou uma pessoa não, todos nós, eventualmente, vamos ser orientados pelo nosso lado crítico. Mas quando a gente é orientado pelo nosso lado crítico para alcançar um objetivo... Independente da nossa exigência, né, de não posso errar, tem que dar tudo certo, em algum momento vai dar errado. Que vai dar errado, é da nossa natureza ser assim. Faz parte, a gente somos humanos. Assim. Exato. O problema é que quando a gente está guiado pelo autocriticismo, quando dá errado, é
uma desgraça. As pessoas que têm um nível muito alto de criticismo, elas têm muita dificuldade para conseguir levantar depois de falhas. Elas ficam ruminando muito. Por que isso aconteceu? Eu tenho que entender o que aconteceu. Isso nunca mais pode acontecer. Que vergonha, por que eu achei que ia dar certo? Não posso mais me expor a poder errar de novo. Agora, para eu fazer de novo, eu tenho que fazer perfeito. Então, tem uma cobrança excessiva que, quando um erro acontece, que vai acontecer, a pessoa fica num buraco, ela não consegue sair mais. Sem contar que, quando tem um nível muito alto de criticismo, não tem abertura para errar, né? Como a gente falou. Então, a criatividade fica muito podada. Porque para eu expor uma ideia, para eu inventar algo novo, eu tenho que ter certeza que aquilo vai dar certo. Não tem espaço para erro. Então, a criatividade fica muito limitada, a gente não consegue ter abertura para o crescimento. Quando a gente consegue entender como a nossa mente funciona e conseguir guiar nossos objetivos pela autocompaixão, a gente consegue ter um encorajamento para fazer coisas difíceis. E entra aquilo, tá, eu sei que tu acha isso difícil, não é tua culpa achar isso difícil. Tem de fatores que fizeram com que tu achasse isso difícil. Mas isso é importante pra ti, tu consegue. Vai, tenta, tu vai errar, não faz mal. Aí tá, errou, tá bom, errou, vamos ver o que dá pra aprender desse erro. Vai acontecer de novo, não viaja na maionese achando que tu não vai mais errar, porque vai errar. Mas tá, vamos ver o que foi que rolou aqui, pra gente ver se a gente consegue aprender alguma coisa com isso. E vamos tentar de novo, vai de novo, porque não faz mal se tu errar, a gente levanta e vai de novo. Então tem um encorajamento diferente pro crescimento. E é interessante quando a gente encontra essas resistências e entender qual é a resistência. Eu tenho mania de fazer isso antes. A palavra compaixão eu levo... Às vezes eu nem uso a palavra. A pessoa desenvolve o seu self-compassivo sem precisar exatamente falar sobre essa palavra. Legal. E a gente vai trabalhando essa segurança interna, o senso de segurança social, e diminuindo o lado crítico, e desenvolvendo um jeito diferente de cuidar de si, do jeito, com a palavra que fizer sentido pro... Como é que é quando fica doente? A pessoa fala que ficou gripada, tá? E como é que é pra ti quando fica vulnerável, assim? Que tu precisa de cuidados? O que acontece contigo? Tu consegue pedir ajuda? Ou quando alguém te oferece ajuda, até como é que é pra ti quando isso acontece? Na TFC a gente é muito interessado na função, né, das coisas. Então, ir perguntando, entendendo por que isso aqui tá aqui. Tem medo de mudar, tem resistência a ser compassivo, tem que ter alguma função. E se tu ficasse mais compassivo, o que tu acha que aconteceria contigo? Que acabam que são as representações que a pessoa tem sobre aquilo, né? Exato. Entendi. O Sandy, uma coisa que eu acho bem importante, assim, que é um pouco do que aconteceu comigo, de como a compaixão me ajudou, né? Como que mudou a minha vida, assim. É entender que muitas vezes a nossa autocrítica surge, ela é pesada, porque a gente entende que o nosso valor está no que a gente faz. Né? Então, de ter o valor por aquilo que você consegue. Então, se você consegue destaque, se você consegue reconhecimento, como você disse, se as coisas dão certo, então você tem valor. E se elas não dão, ou se você não consegue aquilo que você queria, então você não tem valor. E isso acaba tornando a gente escravo de fazer, de produzir e de criticar. Porque aí a gente se critica numa intenção de produzir mais, mas na verdade isso não ajuda, isso só atrapalha, né? Fato. E eu acabo vendo, assim, comigo, na minha história, mas também com o que eu trabalho com os meus pacientes, de que entender que o nosso valor não está no que a gente faz, né? Que o nosso valor está na nossa história, em quem nós somos, né? Em sermos únicos e aquilo que a gente vem vivendo, que constitui a nossa essência, né? E eu acho que isso também ajuda muito a gente a conseguir diminuir a crítica, realmente tentar ser mais cuidadoso com a gente, se tratar bem, né? E se olhar com um olhar mais gentil, assim, né? Ai, sem dúvida. É interessante tu falar, Ana, porque a gente tem na terapia focada na compaixão a teoria das mentalidades sociais, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo Gilbert, que fala que a gente é orientado por mentalidades diferentes para a gente alcançar as coisas que são importantes, os objetivos importantes para a nossa sobrevivência. E o autocriticismo, ele nos orienta muito, ele é muito orientado por uma mentalidade competitiva. Então, e na mentalidade de competição, eu tô bem se eu ganho, né? Como tu falou. Eu tenho que ter sucesso para então eu ter valor. E se eu perco valor. O problema é que a gente tem uma cultura que a gente vive, aquilo que a gente falou sobre ser inserido, né? Na minha casa tem uma inserção e uma cultura de gente da roça, de cultura alemã e cultura italiana. Essa é a cultura da minha casa. Mas, para além disso, a minha família e a cultura da minha casa está inserido num mundo que tem uma cultura muito competitiva.
uma coisa de competição, de quem ganha, né? Quem ganha mais, quem acorda cedo, mais cedo, né, tem mais sucesso, aquela coisa de que é um mundo de cachorro come cachorro, que tem que, quem trabalha mais, né? Exatamente. Então, né, tem uma cultura que faz com que a gente entenda que a competição tá rolando, a coisa tá rolando. E quanto que se a mais gente... fizer... Exato. E se a gente não entrar, a gente fica para trás. E como isso é muito forte na nossa cultura, parece que esse é o único jeito de viver. Só que quando a gente é tão orientado por uma mentalidade competitiva, entram esses efeitos do criticismo. Se eu ganho, ok. Não é tipo, yes, olha como eu sou bom, olha que coisa boa, essa conquista. Não. Nem comemora. Nem comemora, porque tu tá olhando o quê? Agora já olha pra frente, tu não te compara mais com quem tu foi. Tu tem que olhar mais pra frente, porque não pode parar de correr nunca. Sim. Porque uma mentalidade de competição, ela tem essa função de fazer a gente alcançar objetivos. Ou de a gente correr mais rápido do que a presa, né? Ou de a gente não ser a presa. A gente correr mais rápido do que o predador. Então, tu precisa estar sempre à frente. O problema é que a gente daí não consegue desligar essa mentalidade. O nosso trabalho, ele não funciona para a competição. A função do trabalho na humanidade é agariar recursos, a gente conseguir recursos para viver. Então, a gente trabalha para ter, do jeito como a nossa sociedade funciona hoje, a gente trabalha para ter dinheiro, com esse dinheiro a gente consegue ter a nossa casa, ter o alimento, ter, né, coisa para conseguir se sustentar. É para isso que o trabalho existe. Mas também, como a gente é um grupo social, é bicho social, o trabalho também funciona como uma forma de eu contribuir para a sociedade. Então, essa é a função do trabalho, quando a gente pensa numa função social do trabalho. O que é que eu estou ajudando? Se a gente voltasse a pensar lá no tempo das cavernas, sei lá, os tempos que existem, mas que a gente fosse pensar numa comunidade que se autossustenta, que antes de existir venda, cada um vai fazer uma parte para que aquela sociedade pequenininha funcione. E numa sociedade grandalhona, a gente também faz isso. O que eu faço para ajudar a minha sociedade a funcionar bem? Por isso que, quando a gente pensa numa motivação legal de trabalho, eu quero fazer a diferença, eu quero levar o bem para o mundo, eu quero ajudar as pessoas. Isso, quando a gente vê alguém muito apaixonado pela sua profissão, não importa a profissão, de alguma forma é ajudar as outras pessoas. E aí, além disso, a gente vai entender que o trabalho, quando a gente pensa assim sobre o trabalho, ele sai da competição e entra para a colaboração. E quando eu estou motivado por uma mentalidade de colaboração, o outro não é meu inimigo, como é na competição. Quando eu erro, eu sei que tem alguém por mim. Então, tá aqui, eu não consegui, a minha colheita não deu muito boa, mas a do meu vizinho deu boa e eu sei que ele vai fazer por mim. Isso não quer dizer que no ano que vem eu não vou fazer melhor, eu vou tentar melhorar, porque eu tenho uma motivação de que a gente se cuide. São motivações diferentes. Mas quando a mente está tão orientada e só orientada para a competição, a gente esquece que tem mais outros jeitos de conseguir viver. E é muito viciante porque é perigoso. É muito diferente. Isso eu trabalho muito com meus pacientes. Tu tá correndo para alguma coisa ou tu tá correndo de alguma coisa? E quando a gente corre desse jeito que não pode falhar, a gente tá correndo de ser um fracasso, a gente tá correndo de falhar, a gente tá correndo de, né, ser uma vergonha, não ser bom o suficiente. A gente não pode deixar aquilo lá acontecer. A gente nem olha para trás, só corre, nem tá vendo direito onde é que tá correndo. Daí desconecta dos nossos valores, desconecta de uma vida que vale a pena a gente viver. E aí entra aquilo que é super comum no consultório, de a gente encontrar pessoas que conquistaram tudo que tinham de objetivo na vida, quando chega lá, né, o grande chegar lá, não tem graça. A pessoa tá deprimida, não encontra mais sentido na vida, tipo, pra que eu fiz tudo isso? E aí que a gente precisa lembrar e volta, né, todas as casas para lembrar que tem mais vida além disso, né? E para onde que a gente está olhando, né? Eu acho isso muito importante do que você está trazendo, de como é que a gente está conduzindo a nossa vida, quais são os valores que estão nos motivando. Exatamente, né? É a competição ou é a conexão entre as pessoas, né? É o estar seguro, amparado, ou é precisar se destacar. E por quê, né? Acho que entra de novo na função do porquê, né? Eu gosto de pensar na integração mesmo das terapias, né? Porque quando você pensa no porquê, você já vai pensar na sua história de vida, no que aconteceu, nos seus esquemas. Marcas, exato. Que daí movem, né, você a fazer isso. Então, que precisam também ser identificados e trabalhados, sem né, dúvida, Sandy? Mas é muito interessante. E aí, pensando também no pilar aí, né, no tripé que você disse da compaixão pro Paul Gilbert, né? Eu gosto muito da coragem, você sabe, né?
Meter a cara, né? Eu gosto, pra mim é uma emoção e também é um valor, né, que move a minha vida, né? E eu queria que você explicasse isso, né, de como é que ele entende a coragem, como a coragem entra aí na teoria dele para contribuir com a compaixão. Claro. Quando a gente vai falar sobre compaixão na visão do Gilbert, não tem como começar a pensar sobre compaixão sem antes conectar com o sofrimento. Então, a compaixão começa, o Gilbert fala, quando a gente desce na natureza do sofrimento humano, é quando o bicho pega, é quando a coisa tá feia. É quando alagou tudo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, alagou tudo e tu te assusta vendo que tá horrível. Deu ruim. Que é a nossa vulnerabilidade mesmo, né, Sandy? É entrar em contato com a vulnerabilidade. Deu errado e vai dar errado, não necessariamente com uma catástrofe, mas em algum momento a gente vai ficar vulnerável, a gente vai cair na desgraça, né, de alguma coisa. E é aí que a compaixão começa, a sensibilidade da compaixão nasce na angústia, no sofrimento. Então, a coragem já começa em a gente conseguir conectar com a dor desse momento. Isso aqui é difícil. E conseguir deixar o nosso coração conectar, a emoção conectar com a dificuldade, com a dureza dessa situação. Isso aqui é horrível, né? E não fugir, né? Entrar realmente em contato. Isso. Não tentar maquiar, que é uma coisa muito comum. De, não é tão ruim assim. Pensa pelo lado positivo. Tá tudo bem, não vai dar nada, vai ficar tudo bem. Não, tá ruim, isso aqui tá ruim. Então, a coragem já começa, uma das formas de aplicação da coragem é entrar em contato com o sofrimento, entrar em contato com a dor e com a profundidade do significado disso. É o que eu sinto quando eu vejo outro ser humano sofrer. E eu me deixar olhar, ter coragem para olhar para o sofrimento de outra pessoa ao ponto de doer em mim. Aqui já começa a coragem. Outra pessoa, e não simplesmente, eu tô muito ocupada. Não dá tempo, tô sem tempo, né? Tanto na dor de outra pessoa, quanto na nossa própria dor. Isso aqui tá demais, tá muito sofrido, mas eu não posso parar. Não, começa aqui, calma, pera. Tá doendo, em poder olhar pra dor. E tolerar as sensações difíceis que esse momento de dor pode causar na gente. E o outro momento que a gente vai usar a coragem é em fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, o que é que eu preciso fazer para aliviar e prevenir esse sofrimento no futuro? Eu preciso de muito ato de coragem, eu preciso fazer coisas muito difíceis para mim. No meu tempo, respeitando a natureza da minha mente, porque não dá para tirar água de pedra, né? A gente precisa ir construindo condições para isso, com sabedoria, com comprometimento, mas saber que o caminho que eu tenho pela frente é um caminho corajoso, de fazer coisas muito difíceis. E isso na clínica é o que a gente mais precisa com o nosso cliente. Vamos entender a tua mente aqui, como que a tua mente funciona. Ok, pensando nisso aqui, até pegando o exemplo da competição, sabe, Ana? Tu tem uma carreira que tá indo super de sucesso, mas tu é uma pessoa workaholic que tá com um transtorno de pânico por causa disso. Vamos entender a natureza disso aqui, ok. Tu também tem valores pessoais teus que estão longe disso aqui, que é a conexão com os outros, cuidado, ter tempo de qualidade com as pessoas que tu ama, e olhar para essas duas coisas, ok. A vida que tu quer para o teu futuro vai em qual caminho? Sentar para olhar isso aqui com coragem, né? A palavra já diz, precisa de muita coragem. E para saber, ok, quais são os próximos passos, tá? Preciso diminuir o ritmo. Tu sabe que isso vai ser difícil para ti. Tem um valor teu atrelado sobre isso. Tu vai ficar com medo quando tu começar a mudar. Então, entrar em contato com a coragem de fazer o que precisa ser feito, que são passos duros que a gente dá, principalmente no processo de terapia, né? Sim, até para mudar, né? Até para sair daquilo que é o habitual. Porque o habitual flui naturalmente. Mas e vai dar os meus resultados. Exatamente, não vai te levar. O prognóstico é sempre o mesmo, não muda. Né? E às vezes alcançar uma vida valorosa mesmo, uma vida plena, implica em fazer um esforço. Exatamente. Abrir mão de coisas. Daquilo que muitas vezes é familiar, é confortável, né? E viciante. Se colocar em risco, que é o risco de experimentar, o risco de viver outras coisas, né? E aí entra o terceiro pilar, que é o comprometimento, que também gosto dessa palavrinha. Comprometimento, que eu entendo que é de você realmente avaliar tudo isso, olhar e se comprometer com as coisas que precisam ser feitas, né? Esse terceiro item é curioso falar, Ana, porque ele foi sofrendo alterações, assim. A primeira vez que aparecia era bondade. Ou gentileza. Tinha umas traduções que botavam como gentileza ou como bondade.
E aí ele foi mudando para entender que tem mais a ver com comprometimento, com compromisso. De a gente estar comprometido em fazer aquilo que a gente sabe que nos faz bem. Então não é só bondade, porque também tem bondade, que é um compromisso com a gente acionar esses mecanismos de segurança dentro da gente. E um comprometimento em viver bem, ter uma vida sustentável e boa, vai requerer que a gente use a coragem e tenha a sabedoria para entender o que é o melhor para mim. Então, esse comprometimento é exatamente como tu falou. É ok, eu já entendi o que é que eu preciso. Então, agora eu me comprometo a chegar lá. E aí, a gente vai trabalhando isso na clínica numa motivação compassiva. Tu não vai fazer isso porque dói, porque é horrível, porque a gente se odeia, quer te castigar e quer tirar todos os louros da tua carreira. Não é por isso. Não é por isso. Mas é porque tem um objetivo de alguma coisa que é muito importante pra ti. E tem os efeitos colaterais de não fazer isso que tu conhece que não vai num caminho que é legal pra ti. Então, sim, é um comprometimento de... Isso é teu. Tem uma coisa muito legal na TFC que pra mim foi transformador e me ajudou muito no meu trabalho, que é de devolver muito a responsabilidade do processo pro cliente. O Gilbert, quando ele dá supervisão, ele faz supervisões abertas em grupos e tal, então a gente tem a oportunidade de fazer supervisão com ele. Que legal. E aí ele sempre começa a supervisão dizendo assim, para o que tu precisa da minha ajuda hoje? E aí a primeira pergunta que a gente fica... eu achei que eu ia falar aqui do caso, fica 2 horas, né? Debulhando o caso e tu me ajudar a saber qual era a minha dificuldade. Não. Para o que tu precisa da minha ajuda? E levar, ele também trabalha muito essa ideia de a gente levar essa ideia para os nossos clientes também. Porque eu não sou responsável pela mudança na tua vida, eu não tenho capacidade para isso. E muitas vezes o terapeuta se coloca, né, Ana? Nessa posição e a gente de sofre salvador, muito. Né? Com todos os nossos autossacrifícios ativadíssimos. Milhão. Subjugação, e a gente se acha salvador da pátria. E sofrendo picas, achando que não tá dando conta e tal. E, na verdade, o processo é do cliente. Sim. A gente tá ali para ajudá-lo. E a gente também tem um compromisso de ajudá-lo a chegar no jeito de viver mais saudável, mais conectado e que vai fazer mais bem para essa pessoa. Mas a decisão disso é dela, não é nossa. Então, às vezes, quando a gente pega paciente muito workaholic, para pegar o exemplo de novo do autocriticismo que a gente falou antes, às vezes a gente se vê, eu me vejo pelo menos, quase batendo boca com o lado crítico, né? Tipo, não, isso não faz bem, volta aqui. E a pessoa aqui, não, tu não tá entendendo, ela precisa disso para ficar bem, né? E não anda, porque a gente fica no embate direto. E, na verdade, não é isso que a gente quer na TFC. Na TFC, a gente vai entender a função da mente quando opera assim, vai entender a função da mente quando opera de um jeito mais compassivo. E a pessoa decide, se ela optar por ter uma vida voltada para a competitividade, é uma decisão dela. Mas ela vai sair da terapia, nunca sai, tá, galera? A galera sempre muda de ideia. Mas, se ela quiser decidir, ela vai sair consciente do que ela está escolhendo. Porque não é só escolher viver voltado para ter resultados. É escolher viver voltado para ter resultados e ter que lidar com todo o leque de efeitos que isso, né, vai impor para ela. Então, ela sai tendo sabedoria sobre isso. E muitas vezes é aqui que a gente ganha. É aqui que a gente consegue convencer a pessoa de que o outro caminho pode ser melhor. Então, tem muito sobre devolver a responsabilidade para a pessoa. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Do jeito que é bom de trabalhar, ficar leve de trabalhar. E pensando também, né, Sandy, assim, que se ela escolher continuar nesta vida, né, acaba que tem sofrimento também. Mas né? sem Tem dúvida. muito, né? Isso. Então, eu penso sempre, e eu falo também para os meus pacientes, qual sofrimento você vai escolher. Isso. Porque se você vai escolher continuar assim, é mais cômodo, é mais confortável, você sabe como fazer. E tá tudo bem, é a tua escolha. Mas as tuas angústias... Arque com as consequências. Isso, as tuas angústias, até o porquê que você tá aqui, né? Isso não vai mudar. E você vai continuar sofrendo, porque os teus valores ficam gritando dentro de você. E a natureza também, né, Ana? Porque o corpo diz, tá errado isso aqui. E grita, tanto que é muito comum a gente ver, pelo menos nos clientes que chegam para mim, de pessoas que trabalham demais, são muito workaholics, e elas chegam com sintoma físico sem entender. Não, na minha vida tá tudo bem, eu não tô me estressando com nada. Mas meu cabelo tá caindo. Tendo crise de pânico. Isso! Meu cabelo tá caindo, o olho tá tremendo, minhas unhas dão fraga, eu não sei o que tá acontecendo. E começa com uma sensibilização de, vamos ver o que é que esse jeito de viver que tu não se incomoda, o que é que ele gera? Que custo que ele tem. Porque muitas vezes, com a história de vida das pessoas, a pessoa não conhece outro jeito de viver.
Na sua família, todo mundo trabalha igual uns malucos. E valoriza, né? E valoriza. Então, a pessoa não tem referência de que pode ter outro jeito. Ela sofre, acha errado sofrer, porque tá errado sofrer por causa disso. Então, começa bem no desenvolvimento da sabedoria, como a gente falou antes. Ô, Sandy, e aí, assim, pra mim, pelo menos, é bem nova essa ideia de que são 2 teorias da compaixão. Eu não sabia. Descoberta há pouco, né? Eu não sabia disso. Pra mim que tudo era compaixão, né? E aí, você me explicou que Paul Gilbert tem uma linha que é TFC, né? Isso. E que a Christian Neff, que estuda bastante a compaixão, a referência em autocompaixão, na verdade, né? Ela tem uma teoria que é outra teoria. Então, eu queria que você me explicasse, assim, mais ou menos, até porque eu acho que talvez bastante gente tenha a mesma confusão Pode que ser. a minha. Isso é bem legal. O que rolou? O que rola? A Christine Neff, que ela é dos Estados Unidos, ela tem um foco em autocompaixão. Então, o trabalho dela vai falar sobre autocompaixão e autocriticismo, tudo no alto. Ela até comenta sobre o efeito nas outras pessoas, isso tá nos estudos dela também, na relação com os outros, mas o foco dela é de desenvolvimento de autocompaixão. A teoria dela, ela não tem um modelo de psicoterapia formado. Ela nunca teve intenção, pelas coisas que ela fala, ela nunca teve intenção de desenvolver um modelo de psicoterapia estruturado. Então, a gente consegue ver a aplicação da autocompaixão da Neff numa linha mais de psicologia positiva. Ela não se enquadra, ela não se diz da psicologia positiva, mas ela diz que ela entende que a terapia dela, a teoria dela, na verdade, tá mais para psicologia positiva, desculpem, do que para outra teoria. Então, ela não desenvolve uma teoria só dela. Ela tem um modelo, né? E inclusive tem os trabalhos, os protocolos de desenvolvimento de autocompaixão e mindfulness. Ela tem protocolos de aplicação em grupo, de aplicação para desenvolvimento de autocompaixão, mas não um modelo clínico de psicoterapia. Então, e a base dela vem com uma base... na verdade, a base dela vem bastante da psicologia budista, de trazer conceitos, né, da religião, enfim, não da religião, mas da espiritualidade, do desenvolvimento de uma postura mais compassiva consigo, e ela levou isso para a ciência. E essa foi a grande mágica dela. Quando ela desenvolveu a escala de autocompaixão, explodiram os estudos sobre autocompaixão no mundo. Porque aí a gente tinha uma medida para conseguir botar isso em números, né? Para poder levar isso para a psicologia quantitativa, para a teoria, né? Para a psicologia experimental. O Gilbert é lá do Reino Unido, então é do outro lado, do outro lado do oceano. E ele, diferente da Neff, desenvolveu um modelo de psicoterapia, assim como a gente tem um modelo estruturado de terapia do esquema, modelo estruturado da TCC, exato, da DBT e tal. O Gilbert tem um modelo estruturado de uma terapia focada na compaixão. Então, ele é um modelo com base, principalmente em psicologia evolucionista, um modelo baseado na teoria do apego do Bowlby, em neuropsicofisiologia, é muito baseado em ciência. E ele é muito integrativo, tu vê ele com muita integração. Sim. As práticas, tem muita prática vivencial, que lembram muito as práticas da terapia do esquema. Então, não tem imagem mental como a gente faz em terapia do esquema de voltar na infância e reestruturar a imagem. Mas tem o uso de imagens mentais para provocar sensações e poder modificar as sensações internas. Tem o trabalho com cadeiras, que é uma coisa que a gente vê bastante de aplicação na terapia do esquema. Na terapia focada na compaixão é uma prática super boa, eu uso direto. Eu faço supervisão comigo, tá de saco cheio de falar disso, mas eu sempre falo. Eu acho muito bom de trabalhar com cadeiras. Então tem um processo muito integrativo, e aí ele desenvolve esse modelo, que é uma teoria, que tem muito estudo e tem uma ramificação enorme de estudos, mas é um modelo de psicoterapia estruturado. Então, tem essa diferença que é legal de poder pensar. Ótimo. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Passou tão rápido, né? Foi tão bom. Obrigada, de coração. Prazer, já sabia que seria ótimo, né? Maravilhoso. E aí, eu fico com a pergunta, assim, que eu quero falar pra você, porque eu acho que todo mundo quer saber. Como que a gente faz pra estudar mais com você? Ah, que linda! Que linda! A gente tem no Brasil mais cursos do que material de leitura, né? Então, tem o livro do Gilbert, que foi traduzido há menos tempo, A Terapia Focada na Compaixão, o livro grande, Avanços, não sei o que lá, que é um livro grosso, é como se fosse a Bíblia da Terapia Focada na Compaixão, que é um livro maravilhoso e tem em português para ler.
Mas fora isso, é ficar de olho em cursos. Aí dá pra me seguir, não que eu seja muito ativa nas minhas redes sociais. A Ana me xinga. Precisa melhorar ela isso. Me xinga, eu não escuto. Mas aí, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, que quando eu faço parte de cursos, eu divulgo por lá também. E eu também vou divulgar você por aí. Quando eu ver que você tá aparecendo, que eu acho que precisa ser divulgado, né? Eu concordo. A gente precisa trazer mais isso pro Brasil, pra pertinho da gente. Porque é uma coisa pra nossa vida, né, Sanja? Pra gente, enquanto terapeuta, e sim, como recurso pros nossos pacientes. Mas eu acho que é pra nossa vida também. Sem dúvida. Meu amor, foi maravilhoso. Tudo de bom pra você, pra Eva. Que venha com muita saúde, tá bom? Assim obrigada e até... Muito obrigada por estar aqui conosco. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Consciência. Nos siga nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e até o próximo.